Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar cantando o hino número 475 do cantor cristão. Hino número 475 do cantor cristão. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal quem vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar, sem temor alçar, e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor está conosco. Senhor Deus nunca nos abandona, és fiel na tua palavra, disses e cumpre. Estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Dissestes também, eu nunca te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará em momento algum da nossa existência, da nossa vida, da nossa caminhada. Passamos por lutas, passamos por tempestades, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. O Senhor Deus é um Deus que cuida, que guarda, que protege, que sustenta, que ampara, que anima, que faz-nos prosperar. O Senhor Deus é o Deus que excede em as nossas vidas as limitações humanas. Não nos deixa jamais, não nos abandona jamais. A tua palavra nos diz, ainda que o pai e a mãe nos abandone, contudo o Senhor nos susterá, nos acolhe em os teus braços, nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas limitações. Entendes a nossa natureza, porque és o Criador de todas as coisas. Sabes dos nossos apertos, das nossas lutas, das nossas necessidades, dos nossos temores, das nossas ansiedades, mas sabes também, Senhor Deus, do amor que temos no Senhor e a esperança que depositamos no Senhor, a confiança que temos que só o Senhor é Deus e que o Senhor Deus nos sustenta com a destra da sua mão. Nós te agradecemos, nós bendizemos e exaltamos o teu santo, excelso e sublime nome, e te adoramos na beleza da tua santidade, por Jesus teu Filho, nosso eterno e amado Salvador,
iluminados pelo teu Santo Espírito. Amém, amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, 422 do cantor cristão. 422 do cantor cristão. Trabalho cristão não é trabalho para muitos, é trabalho para poucos, mas para poucos que confiam no Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fronte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá do céu, da mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Os irmãos podem assentar-se. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos lendo agora a palavra do Senhor em João capítulo 21. João capítulo 21, dos versículos de 1 a 5. Se nós temos na palavra de Deus, no Evangelho de João, o prólogo, no capítulo 1, temos no capítulo 21 de João o epílogo, o final, ainda que alguns dos teólogos dizem que este capítulo foi inserido posteriormente, discutem aí a autenticidade dele, mas ele se completa naquilo que está na palavra de Deus. E eu convido vocês a lerem a palavra de Deus agora, e começa a leitura narrada por João, depois que Jesus disse a eles, para que eles pudessem crer
já na sua segunda aparição a eles ainda em Jerusalém. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Senhor, que a tua palavra ache guarida no nosso coração, que compreendamos a luz do teu Espírito, o teu santo Evangelho, a tua santa, divina, bendita e gloriosa palavra. Senhor Deus, nós ouvimos neste relato joanino, desde o capítulo 1, narrativas de quem era o teu discípulo amado, que recostava a cabeça ao teu peito e estava atento a todas as coisas que aconteciam. E aqui está o relato, o testemunho do teu servo, daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu, e é fiel testemunha da tua palavra, porque foi inspirado pelo teu Santo Espírito neste livro, que é considerado o livro do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, e glorificamos o Senhor por termos na nossa mão a tua palavra, e de poder estudá-la com a tua igreja, e aprendermos com o Senhor, do Senhor e para o teu louvor, para que conheçamos ao Senhor, temamos ao Senhor e sirvamos ao Senhor como fiéis testemunhas do Senhor. Nos abençoe, dá-nos a tua direção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor, Jesus, ele aparece aos discípulos depois da sua ressurreição, e a compreensão que se parece ter é que Jesus simplesmente aparece só aos discípulos. Mas não é assim, nós já vimos que aparecera às mulheres que foram ali até a sepultura. Então há relatos na palavra de Deus que informa que houve 17 aparições, e dentre elas uma aparição em que mais de 500 pessoas viram o Cristo ressurreto. Em Atos capítulo 1, versículo 3, está escrito: aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A primeira vez que é narrado que Jesus Cristo apareceu aos discípulos, o que já estudamos na primeira aparição, no dia denominado o dia
da graça em João capítulo 20, de 19 a 25. Você pode colocar aí, escrever lá na sua Bíblia, dia da graça, primeira aparição de Jesus para os seus discípulos em Jerusalém. As duas primeiras aparições, elas aconteceram em Jerusalém. E em Jerusalém era comum que os discípulos, saindo da região deles, que é onde estão agora, lá na Galileia, e aqui, a primeira vez nos evangelhos, é citado Tiberíades, o mar da Galileia, e é a única vez que o mar da Galileia é denominado como Tiberíades. Então eles estão agora na terceira aparição, em um grupo de 7 pessoas na região da Galileia. A segunda aparição está no capítulo 20, de 26 a 29. E ali onde Jesus está provando a dízimo que ele é o Cristo. Essas duas ocasiões, fechados, com portas cerradas dentro da casa, Jesus aparece no meio deles. A primeira aparição apresenta-se mostrando-se os sinais. Na segunda aparição, vem para que Tomé, na primeira aparição que tinha sido avisado pelos outros discípulos que tinham visto Jesus, ele disse: e se eu não ver e não colocar a minha mão? E quando Jesus apresenta-se, disse: vem cá, Tomé, você que disse isso, coloque aqui as tuas mãos. E aí nós podemos ver, pelo estudo da palavra de Deus, de que Tomé creu apenas de ver o relato de Jesus Cristo na ordem que ele tinha falado aos seus amigos discípulos, e aí creram, todos creram. E está aqui, agora, à beira daquele mar da Galileia, na região onde foram chamados por Jesus Cristo, andando ali à beira daquele lago, é que Jesus chamou eles para serem pescadores de homens. Mas Jesus Cristo, alguns teólogos aqui entendem que essa é uma situação de uma missão recreativa e espontânea feita na carne. Então, outros entendem que esta manifestação da liderança que Pedro tinha dentre os demais, Pedro era um ser carismático, em que todos gostavam de estar com ele, bom profissional na área da pesca, e ali nós podemos ver, e se você for estudar a palavra de Deus, e tem estudos tremendos e maravilhosos, a família de João e de Tiago, que denominado como Boanerges, tinha uma grande indústria pesqueira, e estão ali e vão fazer uma pesca embarcada. Pedro diz: eu vou pescar. Estavam juntos Simão Pedro, e chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e aqui é o único lugar que fala a origem de Natanael, porque em nenhum outro texto, nem de Mateus, de Marcos e de Lucas, fala que Natanael é da Galileia, e aqui tem a origem de Natanael. Os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu?
João o Evangelista, que escreveu o livro de João, o que faz a narrativa, e Tiago, seu irmão. E se menciona mais 2 discípulos. E aí desperta a curiosidade nos leitores. Supõe-se que seja Filipe e André. Porque André, Tiago, João e Pedro, em uma ocasião, estavam pescando juntos quando Jesus os chamou. Então até tem um cântico infantil que quando criança eu aprendi. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lançaram a rede, mas não pegaram peixes. Lançaram a rede, mas não pegaram peixes. Lançaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Então, amados de Jesus Cristo, o que se segue nos comentários bíblicos, e aí nós buscamos em William Carey Taylor, dentre outros mais, entende William Carey, que foi recriação, outros entendem que foram unir a necessidade do sustento familiar a aquilo que sabiam fazer. E o que sabiam fazer eram pescar peixes. E Jesus Cristo disse-lhes que iria fazer deles pescadores de homens. E eles deixaram tudo. Mas a condição do homem, a necessidade do homem e a condição da carne do homem vão buscar alimento para si mesmos e para a família na força do homem. São homens trabalhadores, não são homens que ficam parados. São homens de iniciativa, são homens que são de força bruta. E aqui pescaria, como lazer, é uma coisa. Pescaria profissional é uma pesca perigosa. E é um trabalho exaustivo. E é noite. E se entra dentro de um grande lago, e nós já vimos que naquele grande lago já haviam passado por tempestades que, se não fora Jesus Cristo vinha andando sobre aquelas águas e entrasse dentro do barco, eles tinham perecido. Então são homens acostumados às intempéries do encapelado mar, das ondas, e são homens de esperança. Amados, quem pesca tem esperança no seu trabalho. Há desafios, há esperança de que vão conseguir, porque sem a esperança e sem lançar a rede ou anzol na água, não se pesca peixe. Então, é um trabalho de intensa ação física, de extrema paciência e de espera, e de muita esperança em conseguir resultados. Qual é o resultado? Os peixes. Para que servem os peixes? Para a manutenção própria, física e da família, e para que possa ser alguma coisa
lucrativa, porque uma pescaria, ela é dispendiosa. Eu já fui um pescador robista industrial, com muito recurso, e fazíamos algumas pescarias. Até se você quiser ver, tem uma pescaria lá no Rio Arinos, com o falecido irmão Wagner, com o falecido irmão Djalma, com o pastor José Luiz Cumini, com o doutor José Roberto de Magalhães Bastos e o seu filho Ramsés, lá no Rio Arinos, no Mato Grosso, a 500 e poucos quilômetros acima de Cuiabá. Então você pode clicar na página Igreja Batista em Parque dos Camargos, Rio Arinos, pescaria de Jaús no Rio Arinos. Então você vai ver uma pescaria esportiva, trabalhosa e perigosa, a uma distância de 2.000 quilômetros da cidade de Bauru. Um lugar paradisíaco, fantástico, do irmão da irmã Ivone, que foi a única pescaria que o Wagner foi, e depois disso Deus o recolheu, não em muitos dias depois do que nós fomos, mas a abundante peixe, só que tem alto custo e tem muito trabalho, mas é lazer, então é prazeroso e é gostoso tirar de dentro de um caudaloso rio peixes que não julgávamos existir, mas eles sabem ali que existem, porque era um lugar onde eles haviam pescado muito, então tinha conhecimento dos lugares, tinha know-how, tinham capacidade, tinham força física, tinham entusiasmo, tinham paciência, tinha tudo para ter resultado. Então, eles estão juntos, os 7, entraram no barco juntos. Então, para 7 homens entrar dentro de um barco não é uma embarcação pequena. E a pesca lá não era de anzol, a pesca era de rede. E estender rede naquela época não eram redes como nós temos hoje, nylon. Nós temos aí outros materiais de redes leves e fáceis eram redes tecidas, não sei, não entrei dentro desta matéria a fundo para examinar e ver com que material eram feitas as redes, se era lã, ou que tipo de material era empregado para pescar peixes. E é um lugar de abundante peixes. E os peixes que há no mar da Galileia, e que é um imenso lago de água doce. O irmão Pedro teve agora, há poucos dias, lá no Vale do Ribeira, e viu lá umas tilápias vermelhas. E ele estava falando, pastor, lá tem umas tilápias vermelhas. Elas são chamadas ou denominadas São Peter, tilápias de São Pedro. Tilápias esta que eram os peixinhos, que eram pequenininhos, que Jesus Cristo multiplicou, aqueles 2 peixinhos que Jesus multiplicou. E essas tilápias, elas crescem muito. E ali naquela região crescem muito mais. Eu não sei vos dizer se cresce mais do que as do Nilo, mas eu já vi tilápia do Nilo na região das represas ali próximo a Curitiba de mais de 10 quilos. Eu já vi. Então, é um lugar de abundante pesca. Mas aqui, eles foram chamados por Jesus Cristo
para um outro tipo de pescaria. Quando Jesus chama alguém para um serviço e para uma obra, é para sempre. Então, quando somos chamados pelo Senhor para trabalharmos para o Senhor, não devemos, em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma, deixarmos de consultar a Deus o que fazer e como fazer, para quê e por quê. Há aqui alguns aprendizados neste texto que estamos estudando. E não é criando nenhum pretexto, porque nós vemos, apesar da capacidade de cada um, apesar de ter 7 homens na distribuição deste serviço cansativo de pescar a noite inteira, de lançar a rede, de recolher a rede, de esperar ou a vela ou a remo, que creio à noite foram a remo, não sei a que distância foram. A palavra de Deus fala acerca de 200 côvados, está a mais de 1000 metros longe da margem, indo e vindo, não sei se indo contra ou a favor do vento, mas barco pesado, carregado de traia, para pela manhã trazer resultado. Por quê? Aqui, amados de Jesus Cristo, não faz menção que eles tinham pão e alimento, merenda, nesta noite de trabalho. Não fala o autor, e nem no texto, como estava a temperatura, como estava a água. Aqui se fala de uma pesca à noite, onde as pessoas se molham e muito. Nós podemos entender que, em um relato da palavra de Deus, tanto se molha que Pedro, nós vamos estudar, quando de fato percebe que é Jesus que está ali à praia, ele está sem roupa. Por quê? Porque muitas vezes a rede, ela enrosca na roupa. Imagine uma noite fria, você pescando com rede, puxando a rede, quando tem peixe, mexendo com os peixes, se molhando, se lambuzando. E eu como já pesquei em pescaria embarcada, muitas vezes a gente fica com o pé dentro do barco tanto tempo, e não é normal, mas sempre isso acontece, o barco enche de água, e aí você fica com os pés dentro da água, e você está calçado com o calçado encharcado, e quando você tira o seu tênis ou a sua bota, o seu pé está todo corrugado. Então, é uma coisa insalubre, mas há uma esperança, e a esperança é matar a fome. E amados de Jesus Cristo, pescar com fome não é fácil. É muito difícil pescar com fome. E eles estão em 7 homens, dentro de uma embarcação insalubre, batalhando a noite inteirinha, em busca do que? Comer. Necessidade, e é uma necessidade primordial. Do que nós precisamos para locomovermos? 2 substâncias, alimento e água. Água tem.
Quem já teve fome e encheu o bucho d'água, sabe o quanto desconfortável é. Você pelo menos tem uma farinha para botar na água, para ela dar uma enxada, para segurar a parede do estômago. Mas quem tem fome e enche o bucho d'água, tem fortes e terríveis dores. Quem já teve fome sabe do que eu estou falando. Então eles estão aqui em 7 pessoas com um propósito. Qual o propósito? Comer. Comer do quê? Do que se tem embaixo da água. Então, peixe não é uma coisa que toda pescaria você vai e pega. Mas você tem certeza e você tem fé e persiste, tanto é que a permanência e a persistência, a pesca deles duraram a noite inteira. E aí, amados de Jesus Cristo, já manhã, tinham trabalhado os 7 a noite toda. E trabalho de pescaria profissional é trabalho árduo, cansativo, por certo, com pernas dormentes, pés dormentes, braço doendo, costa doendo, molhado, com frio e com fome. Estão aqui e o que acontece? Jesus apresentou-se na praia. Jesus é o alimento, é o pão vivo que desceu dos céus. Há alimento na praia, porque onde Jesus Cristo está, tudo entra dentro dos conformes, tudo entra dentro da normalidade. Amados do Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos aqui que o cansaço, e nós não sabemos o porquê não conheceram, nós não sabemos se Jesus estava a leste e eles estavam a oeste, porque se Jesus estivesse a oeste e eles estivessem a leste, estão com o sol nas costas e tem o clarão lá na praia para visibilidade, para discernir. Embora Jesus já está com o corpo glorificado, há aqui, antes de assuntar aos céus, e aí, até que ele sobe, e os anjos dizem, ó varões galileus, porque olhais para o céu esse Jesus, e aí nós vemos que ele há de voltar, e quando some, a glorificação, ela é total, volta na forma, como ele é eternamente. Então, aqui, amados de Jesus Cristo, um momento de olhar para Jesus, pois Jesus se apresenta a eles como solução. Haviam trabalhado a noite inteira, tinham um objetivo: buscar alimento. Voltando para a praia, após uma exaustiva noite, os 7 vivos, cansados, molhados e com fome, mas não deixaram de ser pescador. E quem é pescador para sempre. Então, é um homem que confia, mas está voltando e não conhecem. Não, e aqui está, reconhecem. Viram alguém na praia, mas
alguém desconhecido. Não conheceram que era Jesus. Uma experiência que não ocorreu só com os 7. Já aconteceram com mais pessoas. Já havia acontecido com Maria Madalena e com as mulheres que haviam ido ao túmulo. Senhor jardineiro, se for o Senhor que levou o corpo do meu Senhor, traz de volta. A circunstância ou o porquê, nenhum teólogo sabe. Só Deus sabe. Mas, amados de Jesus Cristo, o Jesus que se apresenta se manifesta. O Jesus que vem ao encontro deles ao amanhecer de uma pesca infrutífera, de uma noite de trabalho, é o Jesus que se apresenta, e que sua presença traz a solução. Jesus não vai à praia para requerer deles alguma coisa para si. Porque nada do que nós temos, nada daquilo que nós fazemos, Jesus quer. Não. Muitas pessoas que dizem ao contrário. Jesus tem para dar. Ele como a dádiva suprema e perfeita, ele está ali para modificar a condição na sua terceira aparição. É a terceira vez que Jesus Cristo aparece aos seus discípulos. Como ele é mestre, como ele é Rabone, ele usa todas as coisas para instrução. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, nós podemos denominar como subtema nesta mensagem que nós aprendemos. Com Jesus nós aprendemos, embora até quando fracassamos. A pesca deles na carne, na humanidade deles, foi uma pesca infrutífera. Não foi nada de maravilhoso. Quando nós vamos na nossa força, quando nós vamos na força da carne, com toda a experiência que nós temos, com toda a esperança que nós temos, com todo o trabalho que nós temos, corremos o risco de fracassar. Mas quando Jesus está conosco, quando a vontade permissiva de Jesus está conosco, e quando nós obedecemos a palavra de Jesus Cristo, as coisas mudam. Mas foi uma noite infrutífera, mas não foi uma noite perdida. Foi uma noite de ensino para aqueles que já haviam entrado no mar inúmeras vezes, para aqueles que já haviam praticado a pesca profissional inúmeras vezes, para aqueles que já haviam sustentado as suas famílias, muitas vezes, que quando os seus familiares continuavam a exercer a profissão de pescador, e muitos daquela região pesqueira tiravam o seu sustento dali, desaprenderam eles o tempo de 3 anos que seguiam e aprendiam com Jesus. Estavam eles tão orgulhosos de terem aprendido com Jesus, que julgavam chegar lá, e porque ter aprendido com Jesus e visto várias coisas com Jesus, achar que teriam sucesso na carne de dizer ao mar, de pedir ao mar para que
enchessem as suas redes, foram na força do homem, na competência do homem, num lugar onde tinha abundante pescaria, mas voltaram cansados, com uma visão ruim, tão ruim que não identificaram quem era Jesus, julgaram depois da palavra, e que vamos ver no domingo pela manhã e no domingo à noite. Aí sim, amados, quando nós formos fazer alguma coisa, seja ela a coisa mais simples do mundo, que nós já fizemos, e não tivermos com Jesus, ou Jesus não estiver conosco, é fracasso. Não se dá para ter independência de Jesus. É por isso que Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias da vossa vida. Então, dependam de mim, confiem em mim. É o que está em 33:3 de Jeremias. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Não vamos trabalhar, não vamos gastar tempo sem Jesus estar conosco. Se Jesus estivesse com eles no barco, eles não gastariam a noite inteira, porque o que vem em seguida, segundo a ordem, segundo o mandado de lançar a rede do lado direito, e nós vamos ver no texto que há um cansaço, há um esgotamento físico, mas por obediência. Mas por que não obedeceram? Estavam 7 juntos. Então, aonde você se reunir, aonde você estiver, na companhia que você estiver, e aqui eram companhias boas, todos discípulos de Jesus Cristo, todos que aprenderam com Jesus Cristo. Se fôssemos aqui dizer do início até o fim, todos diplomados. E aprender com Rabone, aprender com o Messias, uma capacitação impressionante. Eram doutores, mesmo sendo de pouca letra, mesmo sendo homens rudes, mas o que viram, e aquilo que viram e aquilo que eles tinham, e ali nós vemos naquela entrada no templo, às 9 da manhã, o mendigo pedindo uma esmola: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, a ti te digo, levanta e anda. Se Jesus estivesse com eles, e é impressionante aqui, irmãos, eles já tinham um Espírito Santo, não é um Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo. Se Jesus soprou na narina deles para eles receberem o Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas mesmo da forma como eles estavam, eles entraram no mar com a sua capacidade e com a sua força e trabalharam para ter resultado. Mas o que puderam tirar é um aprendizado com o fracasso que tiveram. Não é por força, não é por capacidade, não é por inteligência. Nós somos nova criatura. Agora a nossa dependência, a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é a nossa força. Se Deus quiser, nós temos que andar no centro da vontade de Deus. Amados de Jesus Cristo, malharam a noite inteira tentando tirar leite de pedra e não conseguiram. É naquele mar que estavam os peixes. É daquele mar que eles haviam tirado sustento até Jesus os transformar em pescadores de homens.
Jesus não queria os seus discípulos para voltar à atividade que você tinha antes, para a atividade que eles tinham antes. Mas de Jesus Cristo, às vezes, sou apanhado como profissional que sou na área, que sou naquilo que aprendi, naquilo que enriqueci, e tentado com convites que me são feitos para voltar e para conseguir tudo aquilo que eu já tive antes. Primeiro que eu não sou o mesmo mais. Não é porque envelheci, porque sou uma pessoa lavada no sangue de Jesus Cristo. Porque já estou muito distante de onde eu saí. Dá tempo ainda? Dá. Porque eu não fiz clientes, eu fiz amigos. E muitos dos meus clientes são bilionários. Conhecemos muitas pessoas. Se sairmos a pé daqui agora e andarmos o Brasil, voltamos para casa de helicóptero, porque tenho clientes que têm estas coisas e que exercemos um bom trabalho e levamos progresso para a empresa deles. E que ainda os meus sobrinhos usufruem disso até hoje, daqueles a quem eu desbravei nesse nosso país. Mas por que não voltar? Amados de Jesus Cristo, porque há um fator muito significativo aqui. Deus me chamou para ser pescador de homens. Não tenho mais profissão. Eu tenho a condição de servo e devo obediência ao meu Senhor. Então, tudo aquilo que eu for fazer, tudo aquilo que eu faço, eu consulto a Deus, se posso. Às vezes, eu sou tentado a fazer certas coisas porque no ministério de uma igreja de periferia, não à beira de uma avenida que passa muitas pessoas, mas na divisa de um município, à beira de um rio esgoto, onde em cima do esgoto havia uma favela, e aí o prefeito deu prédio para essas pessoas todas e perdemos aqui mais de 5.000 pessoas próximos a nós aqui, uma igreja limitada em todos os sentidos. Mas o Senhor me chamou para o ministério, para este lugar, e é deste lugar que Ele vai me sustentar. Estes dias atrás, quando a Ludmila enfermou, recebemos uma proposta de amor de uma serva de Deus aqui da igreja. Disse: pastor, leve a sua esposa para um médico particular que nós pagamos. Disse: eu não posso, minha irmã. Mas por que o senhor não pode? Porque a senhora tem a mesma condição que eu tenho. Nós estamos nesse lugar e nós esperamos em Deus nesse lugar, e é o Senhor que vai nos abençoar neste lugar. Recorremos aos prontos socorros. E quando chegarmos no pronto-socorro, os médicos apavorados com a Ômicron aí, dizendo: por que veio com febre para cá? O médico ficava a distância de uns 10 metros. Mas foi no pronto-socorro que Deus atendeu a minha esposa, e está ela comigo aqui. A ambição acabou. Capacidade é melhor ganhar uma alma do que ganhar mil conto. É melhor ganhar uma alma que ganhar 1 milhão. Então aqui os discípulos, eles aprendem com o fracasso. Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Eu estava dizendo para um irmão em Cristo outro dia, ele comercializa ovos aqui.
E eu conheço desde o tempo em que ele tinha uma carrocinha. Estou aqui há 23 anos e nós escutávamos ele quando nós estávamos aqui, dávamos muita risada por isso, que ele dizia: está passando a perua dos ovos, ovos baratos, 30 ovos, e aí tinha um preço que eu nem me lembro mais, 30 ovos tipo extra, ovos para melete, ovos para croquete, ovos, e lá vai passando a perua dos ovos, e ele, e o cavalo, mas que perua é essa? Eu já tenho 3, 4 carros, e ele vende ovo todos os dias, até 10, 11 horas da noite. Eu disse para ele: irmão, puleiro de pato é no chão. Eu não sabia dessa, pastor. Irmão, pato não tem puleiro. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o pão da vida. Nós temos aquele que há de suprir todas as nossas necessidades. Porque trabalhar uma noite inteira se esperássemos por Jesus? Ele mandou ir para a Galileia. Eles não vão para a Galileia porque eles querem. Eles vão para a Galileia porque Jesus mandou eles ir para a Galileia, porque tinha um tempo de 40 dias, onde ele voltaria para os céus. E lá ele se encontraria com eles. Eles deveriam estar esperando por Jesus. É por isso que lá nos Salmos 40 diz, para não perdermos a paciência: esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Jesus sempre vem ao nosso encontro, porque Jesus sabe das nossas fraquezas, sabe do nosso entusiasmo, sabe da nossa carnalidade, e ele sabe que Pedro é afoito, e sabe que Pedro ele vai levar as pessoas junto com ele. Pedro não amarrou ninguém para botar lá no barco, eles entraram juntos, estão voltando juntos, entram entusiasmados e voltam derrotados, fracassados. Mas Jesus usa de todas essas coisas para nos ensinar a depender dele, a esperar nele, a confiar nele e a obedecer a ele. Deus faz com que o fracasso se transforme em vitória, não em sucesso, tá? Porque sucesso é uma coisa temporal e se acaba. Jesus não nos chamou para fazer sucesso, ele nos chamou para ser vencedores. Ele nos chamou para ser vitoriosos, mas para esperarmos nele, para confiarmos nele, para dependermos dele. A nossa dependência, principalmente nós pastores, tem que estar em Deus. Obedecer a Deus, esperar e confiar em Deus. Deveriam ter tido uma noite tranquila. Poderia ter dormido com a esposa, abraçado os filhos, não teria passado fome, não teria passado frio, não tinha tido cansaço. Mas se não tivesse tudo isso, Jesus apareceria a eles? Sim, porque ele disse: vai lá que eu vou encontrar com vocês lá. E quando Jesus marca um encontro, espere por Jesus, porque Jesus tem vitória para você, Jesus tem vitória para a sua vida. Espere em Jesus, dependa de Jesus, e não importa se a sua condição social, profissional. Eu não sou mais um profissional do ramo de endireitamento e corte de metais. Eu sou um servo a serviço de Deus, pregando a palavra de Deus e aprendendo dele, para fazer a obra que é dele.
e para conquistar almas. Nós somos pescadores de almas. E quando nós lançamos a rede, quem colhe os peixes é Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala para eles aqui: filhos, tendes alguma coisa para comer? Qual é a resposta deles? Sabe o que é, Jesus? Não, eles foram direto. Não, nós não temos nada. Nós não conseguimos nada. Então, é no nosso nada. É naquilo que nós não temos. Nem para saciar a nossa fome e nem para levar para casa. Já imaginou alguém para sair, para trabalhar a noite inteira e não voltar com nada para casa? Eu me lembro quando eu comecei a vender, Mila, com aquela Brasília, que eu saía com dinheiro para ir e para voltar, mas eu não vendia nada, eu tinha medo de entrar. Para mim entrar em algum lugar era uma dificuldade grande, era muito gago, estava numa situação financeira terrível, estava numa condição matrimonial terrível, zombado, sabe, uma situação terrível. O que é que eu fazia? Eu ia até o último centavo. Chegava em um lugar que não tinha como voltar para casa, se ligasse para a empresa, ela não mandava dinheiro, eu dormia no banco de uma Brasília, que ele não dobrava, não era reclinável, então eu puxava o banco, largava o banco solto, e eu tombava o corpo lá no volante, e eu dormia ali, embodocadinho ali. Comia um pão seco cedo, quando dava, quando não, mas eu fui, até andar mais de avião do que de carro. Aí depois dormir, em vez de um banco, de uma Brasília duro, em hotéis 5 estrelas. Prosperei, uma grande empresa. Mas, amados de Jesus Cristo, hoje, dependência total de Jesus. O que fazer, como fazer? Deus sabe. Vou esperar por Ele. Há um cântico do cantor cristão que diz: eu não me atrevo a dar nenhum só passo. Teu rosto vendo, nada temerei. Eles podiam ter visto Jesus antes. E quando eu vejo a Jesus, Jesus me conhece. Jesus fala comigo. E eu me lembro da voz dele. E confio no poder dele. Jesus não vai mandar eu cair dentro do buraco de jeito nenhum. Jesus sabe que nele nós excedemos. Não temos mais força nenhuma, mais vigor nenhum. Aí nós vamos ver no domingo pela manhã. É na tua palavra, porque a tua palavra é a nossa força, porque a tua palavra é verdade. Mas há tantas coisas neste texto da palavra de Deus, com esses últimos versículos, esses últimos 25 versículos do Evangelho de João, do Espírito Santo, com a pessoa de Jesus e com os discípulos de Jesus, até mais 10 dias para a assunção de Jesus aos céus. Estamos, discípulos, aprendendo, e espero que você esteja aprendendo com o Jesus da palavra, a quando você for fazer qualquer coisa, esperar por Jesus. Consultar a Jesus. Mesmo com toda a capacidade que você tem, você ganhou ao longo da sua vida, não se julgue superior. Mantenha a humildade. Ao conselho dado para o vendedor de ovos: poleiro de pato é no chão. Ah, mas eu tenho tantos anos de ministério, eu já estudei, eu tenho tantas faculdades, tenho tantos diplomas. Ah, eu tiro de letra. Vai voltar frustrado. Tem que ter
Jesus no centro da nossa vida. Irmãos, aprendemos com o fracasso dos discípulos, porque eu já não tenho mais idade para fracassar. Já estou dobrando o cabo da esperança. E a gente, quando vai ficando velho, as pancadas doem mais e a recuperação é muito mais lenta. Ali os discípulos ainda eram fortes, tiveram recuperação, mas eu não posso mais crer na minha força e na minha capacidade, porque força, quando fiz 52, 53 anos, eu fui fazer uma consulta, falei, doutor, eu não sei o que está acontecendo, estou perdendo as minhas forças. Ele disse, é assim mesmo, o problema está na cor amarela. Falei, doutor, cor amarela? Isso é quando a certidão de nascimento vai amarelando, as forças vão indo embora. E a gente vai ficando velho e emocionalmente vai ficando mais fraco, porque os problemas lá da vida, são tantas coisas durante a nossa vida. Então, se não tivermos dependência de Jesus Cristo, a gente vai se abater e vai morrer de inanição. Por isso que tem tantos pastores se matando, porque julgam ser fortes e capacitados. Eu sou fraco, mas o meu Senhor é poderoso e eu dependo dele. Você aprenda com o fracasso dos discípulos, dos 7 discípulos. Há estudiosos que dizem que era 8, mas vou ficar com 7. Deus nos abençoe. E aqui tem um estudo que eu fiz para os irmãos, e é muito longe, acerca do número 3. Do começo do advento de Jesus Cristo, dos 3 reis magos, dos 3 presentes, e vem 3, 3, 3, 3, e essa é a terceira aparição. É um estudo muito grande e gostoso, não é cabalístico e nem de numerologia, mas quem gosta de ver estas coisas, né? É o significado do número 3, Jesus Cristo 2 vezes o número 3, 33. Jesus Cristo com 12 anos lá no templo, 1 mais 2, 3. Mas Jesus não queria que eu falasse sobre o 3. Jesus queria que eu falasse sobre ele, do que ele é e do que ele faz. Jesus queria que eu falasse dos discípulos e falasse de nós, da nossa pessoa, da nossa capacidade. E ele queria falar também acerca da sua misericórdia, que do nosso fracasso ele pode nos tornar vitoriosos. Do nosso fracasso ele pode nos tornar vencedores. Os velhos sonharão sonhos, né? Eu sonho com a vitória, para dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se os discípulos voltassem para a sua profissão, nós não estaríamos pregando o evangelho aqui agora. Eles foram chamados para pescar homens e não para pescar peixes. E já tinha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas você deve confiar e depender do Espírito Santo. Vai nessa tua força, na força do Espírito, porque tem muita maravilha ainda para vir na nossa rede. É uma palavra de esperança. Deus abençoe a todos. Não consigo identificar quem esteja aí, mas que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação. Foi uma mensagem que edificou a sua vida. Esteja divulgando, esteja compartilhando. Dê o seu like ou seu dislike, a sua aprovação, a sua desaprovação.
e que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance no nome de Jesus Cristo. Eu posso dizer uma coisa a vocês: eu vos amo, mas meu amor é pequeno, mas Jesus vos ama muito mais. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até domingo, se Deus permitir. Fiquem na doce paz de Jesus Cristo. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado porque o teu amor, ele não acaba, ele é um amor tremendo, e o teu Santo Espírito é que vai convencer, é a palavra para o homem do pecado, da justiça e do juízo. Te louvo por Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.